Suspeitei que meus pais estavam planejando assumir minha empresa, então transferi minhas ações. Um mês depois, eles anunciaram um plano de reestruturação e ficaram chocados ao descobrir que eu já não tinha mais o controle. Você sempre foi ingrato. Esta é uma empresa da família. Tudo nos pertence. Obrigado por estar aqui comigo hoje. Espero que você esteja tendo um dia maravilhoso, onde quer que esteja. Seria ótimo se você pudesse compartilhar nos comentários de qual cidade ou país está assistindo, e que horas são aí. Agora, vamos começar nossa história juntos. Suspeitei que meus pais estavam tramando algo. Queriam tomar conta da minha empresa. Então, tomei a dianteira e transferi minhas ações. Um mês depois, anunciaram uma reestruturação e ficaram atônitos ao perceber que eu não estava mais no comando. Você sempre foi ingrato. Essa é uma empresa da família. Tudo é nosso. Minha garagem não era apenas um espaço de trabalho. Era meu santuário. Um lugar sagrado que cheirava a ambição e pizza velha, um aroma que, por algum motivo, ainda me traz certo conforto. Ali, entre fios emaranhados e telas brilhantes, dediquei cada grama da minha juventude, cada pensamento desperto, à criação da Innovate Tech Solutions. Eu tinha 24 anos, recém-formado em ciência da computação, com um desejo ardente de provar meu valor não só ao mundo, mas especialmente às duas pessoas cuja aprovação eu mais almejava, meus pais, Martha e Richard Vance. Não era apenas uma empresa. Era meu sangue, meu suor, e um desejo quase desesperado de mostrar que eu era digno do amor deles. Digno de um lugar naquela mesa de família que parecia perfeita demais para ser real. Lembro daqueles primeiros dias com uma dor agridoce. As horas viravam dias sem aviso. Os jantares de macarrão instantâneo tinham gosto de vitória. E a exaustão de trabalhar até depois do amanhecer me moldou. Eu construí a Innovate Tech do nada. Uma prova de pura coragem e noites em claro. Meus pais, bem-sucedidos no ramo imobiliário, me deram um empréstimo modesto $10.000 para comprar os primeiros equipamentos de servidor. Uma fração do que eu mesmo investi. Mas, para eles, aquilo era um investimento. A fundação sobre a qual nosso negócio de família cresceria. Michael, querido, dizia minha mãe, com a voz doce como mel quente, é muito importante manter tudo em família. É para a nossa segurança. Ela dizia isso com um sorriso que parecia derreter gelo, mas escondia uma armadilha de aço. Achei que era amor. Era controle. Por insistência deles e por um desejo profundo de agradá-los, de ser o filho perfeito, registrei a Innovate Tech como uma empresa familiar. Eles assumiram cargos simbólicos no conselho. Nunca puseram os pés na garagem. Nunca entenderam uma linha de código, um algoritmo. Aquilo era meu mundo, não o deles. Mas, em cada evento social, cada coquetel no clube de campo, lá estavam eles, sorrindo. A empresa do nosso filho. Nosso negócio de família. Palavras ocas, um teatro para impressionar. Emily, minha irmã mais nova, alguns anos abaixo de mim, parecia atravessar a vida carregada em bandeja de prata. Era filha de ouro. Idolatrada sem esforço, bem-sucedida sem esforço. Tudo nela parecia superficial. Estudou nas melhores escolas, dirigia os carros mais novos e nunca parecia suar. Enquanto eu trabalhava incansavelmente, construindo, provando meu valor, esperando por uma migalha do afeto que parecia brotar naturalmente dela, Emily estava sempre ao lado dos meus pais, reforçando suas narrativas, me fazendo sentir como uma estranha observando de fora. Ela era mestre em revirar os olhos com sutileza, suspirar com desprezo, dar aqueles empurrõezinhos suaves que, de alguma forma, sempre me colocavam à margem. Eu a amava, é claro. Era minha irmã. Mas sempre existiu um ressentimento silencioso, uma sensação constante de estar nadando contra uma corrente que favorecia apenas ela. À medida que a Innovate Tech crescia, o doce aroma do sucesso se espalhava, misturado ao gosto metálico da desconfiança. As visitas dos meus pais mudaram. Eles pararam de elogiar. Começaram a inspecionar. Você tem certeza de que essa nova campanha de marketing faz sentido, Michael? Minha mãe perguntava com as sobrancelhas levemente arqueadas, sugerindo que eu não sabia o que estava fazendo. Richard exigia relatórios financeiros com a voz firme, sempre comparando meus gastos com os deles, insinuando nem tão sutilmente que eu era imprudente e irresponsável.
Lembre-se, filho, este é o nosso investimento. Precisamos proteger o legado da família. O zumbido dos meus servidores, que antes me embalava como uma canção de ninar, agora soava como uma estática crescente em meus ouvidos, um aviso. Então começaram os sussurros abafados. Eu entrava na sala de estar, e as conversas cessavam bruscamente, como pedras atiradas num poço. Seus olhares se desviavam depressa, a postura rígida fingindo naturalidade. Notei o Cadillac prateado deles estacionado várias vezes diante de um escritório de advocacia que eu não reconhecia, longe do advogado habitual da família. O comportamento deles comigo já havia mudado há algum tempo, mas agora era impossível ignorar. Havia uma frieza nova, um tom exigente na fala, um olhar que já não lembrava afeto, mas avaliação. Como se eu fosse um ativo sendo analisado. Meu peito apertava. Um medo gelado me atravessava os ossos. O estômago revirava, um nó familiar de ansiedade crescendo a cada sussurro, a cada troca de olhares silenciosa entre os dois. A casa onde cresci antes um lugar de conforto e suposta segurança de repente parecia estranha. Cada foto na parede, com seus sorrisos largos e o meu meio contido, agora parecia uma acusação silenciosa. Eu sabia, com uma certeza dolorosa, que algo estava profundamente errado. A fachada cuidadosamente construída estava se rompendo. E a verdade, seja lá qual fosse, espreitava na sombra, prestes a se revelar. A primeira rachadura veio, ironicamente, de Emily. Numa noite, encontrei-a largada numa poltrona confortável em seu apartamento. Segurava uma taça de Pinot Noir pela metade. O cabelo, sempre impecável, estava ligeiramente bagunçado. A maquiagem borrada sob os olhos. Pela primeira vez, ela parecia realmente vulnerável. Realmente humana. Mamãe esteve aqui, disse com a voz arrastada, rouca, carregada de algo que eu não soube identificar de imediato. Raiva. Ressentimento. Ela ficou falando que eu precisava encontrar meu equilíbrio e parar de depender deles, continuou, com um riso amargo. Como se eu não tivesse passado a vida toda ajudando você. Foi uma explosão rara de frustração genuína, vinda de alguém que geralmente se escondia atrás de uma superioridade indiferente. Vi minha oportunidade. Eles estão agindo de forma estranha, comecei com cautela. Reuniões secretas, sussurros. Está tudo muito esquisito. Ela soltou um riso seco, sem humor. Sai dessa, Michael. Eles estão planejando algo grande. Fez uma pausa e deu um gole longo no vinho. Eu ouvi eles conversando com o Sr. Davis, não o advogado da família. O outro. Estavam falando sobre reestruturar a Innovate Tech. Disseram que você está muito independente, ingrato. E que precisavam retomar o controle, antes que você destruísse tudo. As palavras dela me atingiram como um soco. Cada sílaba era um caco de vidro perfurando o mundo que eu havia construído com tanto cuidado. Minha mente girava. Ingrato. Joguei a caneca no chão. Eu transformei a Innovate Tech em uma empresa multimilionária. Um feito do qual eles viviam se gabando. Foi minha visão, meu trabalho, meus sacrifícios. E eles me viam como um peso, alguém fora de controle, que precisava ser contido. Eles estavam falando em tomar o controle. Michael, continuou Emily, a voz baixando até virar um sussurro, eles acham que você está se achando demais. Mamãe disse que você se perdeu, que eles precisam intervir para proteger o investimento, para garantir o legado da família. Ela fez uma pausa antes de continuar. Ela até falou em te substituir por alguém mais manejável. Sinceramente, acho que por um segundo até consideraram me colocar no seu lugar. Mesmo eu não sabendo a diferença entre um garçom e uma frigideira. Uma risada amarga escapou dos seus lábios. Meu peito apertou, como se tivesse enrolado arame farpado em volta dos meus pulmões. O chão sob meus pés não estava apenas tremendo, ele se abria, revelando um abismo de traição. Olhei para a lareira de Emily. Sobre ela, uma foto de Natal tirada no ano passado, meticulosamente encenada. Eu estava lá, sorrindo, mas agora parecia um intruso. Uma figura deslocada. Meus dedos tremiam. A velha caneca de cerâmica que eu segurava escorregou e caiu ruidosamente sobre a mesa. Era isso. Eu não tinha mais nada. Nenhuma ilusão à qual me agarrar.
Meus próprios pais, aqueles que deveriam ser meu alicerce, estavam planejando me derrubar. A traição era total, fria, calculada. Cada lembrança, cada gesto de afeto, agora distorcido em algo sombrio. O ar no apartamento de Emily parecia pesado. Eu mal conseguia respirar. Nem percebi que ela ainda falava, murmurando alguma coisa, enquanto me levantava e arrastava a cadeira pelo chão de madeira. Eu precisava sair. Precisava pensar. Minha mente disparava em 1000 direções. Fragmentos de conversas, olhares sutis, tudo começava a fazer sentido. Era como assistir a um acidente em câmera lenta. Os sinais sempre estiveram lá. Eu é que não quis ver. Estava cego. Cego pela esperança. Pela necessidade de aprovação. Mas meu primeiro sentimento não foi raiva. Foi derrota. Uma dor imensa, impotente. O que eu podia fazer? Eles eram meus pais. Tinham poder. Conexões. E uma crença inabalável de que estavam sempre certos. Por uma hora inteira, fiquei paralisado. Uma marionete prestes a ter os fios cortados. Me tranquei no meu escritório. O zumbido constante dos servidores, antes reconfortante, agora soava como zombaria. Como um lembrete cruel do que eu estava prestes a perder. Olhei para a foto de família na minha mesa. Aquela em que, agora, eu me via recortado mentalmente. Passei os dedos sobre o meu rosto sorridente. Um fantasma de tempos mais simples. Mais ingênuos. Pensei em desistir. Largar tudo. O pensamento me envolveu como um manto escuro de esquecimento. Era quase sedutor. Mas então, algo mudou. Uma brasa fria de desafio acendeu dentro de mim. Eu construí isso. Eu sangrei por isso. Ninguém, nem mesmo eles, vai me tirar isso. Meu desespero se cristalizou em determinação. Peguei meu laptop, os dedos voando pelo teclado, procurando pelos melhores advogados corporativos da cidade. Na manhã seguinte, conheci Sarah Jenkins. O escritório dela, com cheiro de livros antigos, café fresco e um leve aroma cítrico de limão, virou meu refúgio. Sarah era afiada, objetiva, mas com uma empatia discreta que acalmava meus nervos expostos. Contei tudo, os anos de manipulação silenciosa, os sussurros, a confissão de Emily. Ela ouviu com atenção. O olhar firme. A calma controlada. Era uma tábua de salvação no meio do mar revolto que minha vida tinha se tornado. Michael, isso não é ingratidão, disse ela, com a voz firme, cortando de vez minhas dúvidas. Isso é autopreservação. Trata-se de limites. E eles estão tentando apagar os seus completamente. As palavras dela foram como um jato de água fria. Me despertaram. Ela então começou a me explicar com calma a minha posição precária na atual estrutura acionária. Meus pais, mesmo com cargos meramente simbólicos no conselho, detinham mais poder do que eu jamais percebera por ingenuidade ou excesso de confiança. Mas ela também trouxe uma saída. Precisamos agir de forma rápida e discreta, explicou, enquanto rabiscava diagramas em um quadro branco. A melhor defesa, neste caso, é um ataque estratégico e cirúrgico. Podemos transferir a maioria das suas ações para um terceiro de confiança. Alguém leal a você. Alguém que compreenda a sua visão para a Innovatech. Imediatamente pensei em David, meu COO. David esteve ao meu lado quase desde o início, um gênio da programação, um amigo leal. Ele viveu os Ramen Nights comigo, as crises existenciais, os pequenos triunfos. Ele entendia a Innovatech porque ajudou a moldá-la, tijolo por tijolo, junto comigo. O processo legal foi objetivo, quase clínico. Mas cada assinatura nos papéis de transferência parecia arrancar um pedaço do meu coração. Foi um sacrifício necessário, uma incisão brutal para salvar o sonho pelo qual eu havia lutado por tantos anos. Depois que David saiu com os documentos em segurança, guardados em sua pasta de couro, o silêncio no escritório foi ensurdecedor. Era o prenúncio silencioso do que estava por vir. Enquanto Sarah cuidava de sua parte, comecei minha própria operação. Vasculhei e-mails antigos, encontrei ameaças veladas, comentários condescendentes dos meus pais.
Achei registros das contribuições financeiras deles, uma gota no oceano, perto dos milhões que eu havia investido e dos anos em que trabalhei sem receber um centavo. Cheguei a desenterrar mensagens de voz esquecidas. A voz da minha mãe, normalmente doce, tornava-se cortante, me acusando por decisões que eu havia tomado sozinho. Foi uma escavação dolorosa, uma arqueologia emocional que revelou os ossos da farsa deles. E então encontrei os documentos originais de constituição da empresa. Lembrei de uma reunião apressada, anos atrás, com um advogado júnior. Ele mencionou uma cláusula padrão de salvaguarda, seção 7, subseção B. Algo sobre os direitos dos fundadores em caso de tentativa de aquisição hostil. Na época, mal prestei atenção. Confiei nele. Confiei neles. Mas agora, lendo a linguagem jurídica com atenção, um arrepio percorreu minha espinha. Aquela pequena cláusula, enterrada no meio do estatuto, era meu grito silencioso contra o futuro que eu temia, ainda que inconscientemente. Era o sussurro de um eu mais jovem e cauteloso finalmente sendo ouvido. O convite chegou uma semana depois. Um cartão em relevo, formal, convidando para uma reunião familiar para discutir o crescimento futuro da Inovatech. A formalidade era quase absurda, um contraste gritante com os almoços de domingo, simples e íntimos, de outros tempos. Aquilo não era uma reunião. Era uma convocação. E eu sabia disso. Era armadilha. Na casa ampla e impecavelmente decorada dos meus pais, o ar parecia carregado de expectativas não ditas, sufocado pelo cheiro excessivo do perfume caro da minha mãe. Cada vaso antigo, cada superfície polida parecia exalar a autoimportância deles. Emily já estava lá. Sentada na beirada de uma poltrona de veludo, tensa. Os ombros rígidos. O olhar oscilando entre mim e nossos pais. Ela estava pálida, a confiança vibrante que costumava irradiar havia dado lugar a um desconforto evidente. O advogado da família, Sr. Davis, estava ao lado deles. Um homem severo, sempre impecavelmente vestido, com ternos que pareciam sempre um número menor do que seu ego. Seu rosto exibia uma confiança ensaiada e arrogante. Ele me deu um aceno breve, mais um gesto de desprezo do que cortesia. Michael, querido, começou minha mãe, a voz soando como um roronar meloso, que não chegava aos olhos. Estamos tão orgulhosos de tudo que você conquistou. As palavras soaram como um tapinha condescendente na cabeça de uma criança. Não era reconhecimento pelos anos de trabalho exaustivo. Era um negócio de família. Ela fez uma pausa, enfatizando a palavra família, como se fosse algo sagrado e intocável. Chegou a hora de uma abordagem mais estruturada, disse ela. Richard se inclinou para a frente. Sua voz era firme, carregada da autoridade patriarcal a qual sempre estivera acostumado. Martha e eu, com nossa experiência, decidimos que o melhor a fazer é implementar um novo plano de reestruturação, para garantir a prosperidade de longo prazo da Inovatech. Ele começou um discurso meticulosamente ensaiado, detalhando como assumiria um controle mais direto. Eu seria marginalizada, reduzida a uma figura decorativa, talvez mantida como uma consultora externa. Um rebaixamento mal disfarçado, claramente desenhado para me privar de qualquer poder real. Ele chegou ao ponto de descrever como tomariam meu escritório principal, aquele que construí do zero, e me realocariam para um espaço menor, sem destaque. Suas palavras pingavam condescendência, como se me fizessem um favor antes de desferirem o golpe fatal. De repente, o cheiro dos lírios se tornou áspero, sufocante, como se o próprio ar da sala estivesse contra mim. Eles concluíram a apresentação com rostos ansiosos, esperando minha aceitação submissa. Acreditavam que eu estava acuado, que me curvaria como um filho obediente à vontade dos pais. Mas eu apenas sorri. Um sorriso calmo, quase arrepiante, que se espalhou lentamente pelo meu rosto. Meu coração martelava contra as costelas, uma batida frenética de expectativa e medo, mas minha expressão seguia serena. Levei a mão à minha pasta. Meus dedos roçaram o papel firme dos documentos de transferência de ações, e aquele toque enviou uma onda elétrica pelo meu corpo. Puxei os documentos nítidos, oficiais, e os deslizei lentamente sobre a mesa de mogno, na direção do Sr. Davis. Há apenas um pequeno detalhe que vocês parecem ter esquecido, disse eu, minha voz baixa, mas clara como um sino no silêncio repentino da sala. O plano de reestruturação de vocês requer uma votação majoritária. E vocês, não a têm mais.
O efeito foi imediato. Explosivo. Os rostos dos meus pais se contorceram, um grotesco desfile de emoções da arrogância à incredulidade, até chegar a uma fúria crua e descontrolada. Richard bateu com força na mesa, fazendo as xícaras de chá tremerem. Marta gritou. Sua fachada de compostura se desfez em uma máscara de pura raiva. Você sempre foi ingrato. Ela gritou, a voz aguda e trêmula. Isso é um negócio de família. Tudo isso é nosso, seu ingrato venenoso. Como pôde trair sua própria carne e sangue? O Sr. Davis, visivelmente perturbado, empalideceu. Gaguejou. Isso é inesperado, senhor. As acusações começaram a chover, como pedras afiadas. Traidor. Rugiu Richard, o rosto roxo de fúria. Eu sabia. Sabia que não podíamos confiar em você. No meio do caos, meus olhos encontraram os de Emily. Ela tremia. Estava pálida, os olhos arregalados, uma mistura de medo e uma nova, crescente compreensão. Aquela cautela habitual em sua expressão havia desaparecido. Em seu lugar, vi uma vulnerabilidade crua. E então, algo mudou. Um brilho de decisão endureceu seu olhar. Num raro e corajoso momento de confronto, tendo presenciado a verdadeira face dos nossos pais e a força silenciosa que eu mantinha, ela interveio. Sua voz, embora trêmula, foi firme, cortando o caos como uma lâmina afiada. Ele tem razão. Mãe. Pai. Disse ela, ganhando força a cada palavra. Vocês estavam planejando tudo isso. Eu ouvi vocês. Ouvi quando disseram que o Michael era dispensável. Que ele era apenas uma ferramenta. Ela olhou diretamente para nossa mãe, os olhos cheios de uma fúria contida. Você disse que ele estava perdido. E que, se algo desse errado, eu seria mais fácil de controlar. As palavras de Emily atingiram nossos pais como um golpe físico. Ficaram em silêncio. As bocas abertas. As acusações suspensas no ar. Emily, a filha favorita, a que sempre estivera ao lado deles, agora estava ao meu lado. Ela confirmou o que eu dizia. E rasgou a mentira deles de dentro para fora. O silêncio que se seguiu foi mais devastador que qualquer grito. Aproveitei aquele momento. Respirei fundo calma, ainda que com o coração disparado. E já que estamos falando sobre o que nos pertence, continuei, com a voz firme, retirando outro documento da pasta. Talvez vocês queiram revisar os documentos originais de Constituição. Em especial, a seção 7, subseção B. Deslizei uma cópia destacada da cláusula pela mesa polida. Esta cláusula que vocês dois assinaram anos atrás me concede, como fundador principal, o direito de iniciar a compra de todas as ações não fundadoras pelo valor nominal original, no caso de uma tentativa documentada de aquisição hostil, ou de violação do dever fiduciário por parte de membros do Conselho. Expliquei tudo com calma. O plano de reestruturação deles, somado ao testemunho de Emily e às evidências que eu havia reunido, constituíam exatamente isso. Essa foi a semente da autopreservação que eu havia plantado sem saber, anos atrás, uma cláusula padrão, recomendada por um jovem advogado que, na época, disse: só por precaução, Sr. Vance. É sempre bom ter um paraquedas. Agora, ela florescia como minha salvação. Aquela pequena cláusula, enterrada profundamente nos estatutos da empresa, tornou-se meu grito silencioso contra um futuro que, no fundo, eu sempre temi. Era o sussurro de um eu mais jovem, mais cauteloso, finalmente sendo ouvido. Meus pais estavam derrotados. Completamente. Os rostos deles eram uma máscara grotesca de raiva, descrença e horror crescente. O Sr. Davis, o advogado deles, apenas balançava a cabeça, derrotado. Suas ameaças agora soavam ocas, suas vozes roucas e frágeis. Todo o controle que haviam construído meticulosamente estava ruindo diante deles. E eu, permaneci firme. Uma calma profunda me invadiu no meio da tempestade. O ar, antes carregado de mentiras e manipulação, parecia agora limpo, fresco, um sopro de liberdade. A raiva deles era uma chama que se apagava, perdendo força à medida que seu mundo cuidadosamente construído desmoronava. Pela primeira vez, eu compreendi o que era respirar livremente. A reunião de família não terminou com um estrondo,
mas com os gemidos abafados de tiranos derrotados. Meus pais, vermelhos de raiva e cuspindo acusações, finalmente saíram furiosos, deixando o Sr. Davis para trás. Ele recolheu seus papéis e me ofereceu um pedido formal e profissional de desculpas por todo o mal-entendido. Mas não houve mal-entendido. Houve uma tentativa de aquisição hostil. Exposta. Desmantelada. As consequências legais foram rápidas e decisivas. Com o apoio inabalável e a mente afiada de Sarah Jenkins, demos início ao processo formal de remoção dos meus pais do conselho da Innovate e finalizamos a transferência das ações. Em seguida, procedemos com a compra das ações nominais deles, pelo valor simbólico estabelecido na seção 7, subseção B. Eles, claro, tentaram retaliar. Entraram com uma enxurrada de ações judiciais, alegando fraude e quebra de contrato. O primeiro advogado, Sr. Davis, se demitiu rapidamente, dando lugar a um litigante mais agressivo mas igualmente ineficaz. Sarah rebateu cada acusação com facilidade, usando as provas que havíamos reunido com precisão cirúrgica. E-mails comprometores. Gravações de áudio claras. E, principalmente, o depoimento voluntário de Emily. As ameaças dele se tornaram ecos fracos em um salão vazio. Sarah disse, com a tranquilidade de quem sabe que venceu. Construímos esse caso tijolo por tijolo, Michael. Com dor. Mas sólido. As implicações financeiras não foram catastróficas para meus pais, mas foram sentidas. Perderam o investimento nominal que haviam feito na Innovate Tech, uma quantia pequena frente à avaliação atual da empresa, mas com valor simbólico enorme, controle e receita futura. Tudo o que mais desejavam. Talvez mais dolorosos que a perda financeira tenham sido os honorários advocatícios, um rombo contínuo, alimentando uma guerra pessoal sem futuro. Mas o golpe real, o que me atingiu mais profundamente, foi a humilhação pública. Apesar dos meus melhores esforços para manter tudo em sigilo, a notícia da disputa familiar acabou vazando nos círculos sociais onde tudo se espalha rápido. No início, alguns amigos e parentes acostumados à imagem pública dos meus pais como patriarcas benevolentes se compadeceram deles. Pobres pais traídos. Mas a verdade tem um jeito sutil e implacável de se infiltrar. Emily, em conversas discretas com amigos em comum, confirmou a manipulação, reforçando minha versão dos fatos. Eu também falei. Sem rancor. Com fatos. De forma serena. Deixei que a verdade fizesse seu trabalho. Pouco a pouco, a opinião pública mudou. Ganhei aliados inesperados, parentes distantes, antigos amigos da família, até alguns ex-sócios dos meus pais que, talvez, já tivessem percebido sinais do que eles realmente eram. Eles me ofereceram apoio silencioso, olhares cúmplices, palavras de validação. Aos poucos, ficou claro. Eu não estava louco. Era apenas mais uma vítima de uma estrutura familiar narcisista e tóxica. Foi uma decepção social amarga, mas necessária. Uma ferida que precisava ser aberta para finalmente cicatrizar. A mudança mais significativa, no entanto, aconteceu dentro de mim e nos meus vínculos mais íntimos. Meu relacionamento com Emily, antes rompido por anos de favoritismo sutil e ressentimentos nunca ditos, começou a se reconstruir. Uma semana após o encerramento do processo judicial, ela apareceu no meu escritório. Pequena, hesitante. Me desculpa, Michael sussurrou, quase sem voz. Por tudo. Por não ter enxergado antes. Por não ter te defendido. Conversamos por horas. De verdade. Pela primeira vez em anos, ela abriu o coração. Falou de suas próprias lutas, da pressão constante de agradar, do medo de decepcionar nossos pais. Confessou que, apesar da adoração aparente, também vivia sufocada. E ali, entre confissões e silêncios sinceros, encontramos algo novo. Um ponto em comum. Uma verdade compartilhada. Um começo de cura. Emily e eu, unidos pela experiência compartilhada e pela nova honestidade que cultivamos, começamos a construir uma ponte sobre o abismo que nossos pais haviam cavado entre nós. Era uma ponte frágil, ainda tremendo sob os pés, mas era real e, pela primeira vez, nossa. David, meu colega de longa data, revelou-se mais do que apenas um parceiro profissional confiável. Ele era um amigo verdadeiro. Uma presença firme e silenciosa no meio do caos.
Sua lealdade incondicional e sua fé na minha visão para a Inovatech tornaram-se a base sobre a qual comecei a reconstruir minha vida. Trabalhamos juntos como nunca antes, não apenas como colegas, mas como aliados, guiados por valores que compartilhávamos de verdade. E assim, comecei a cultivar ativamente minha família escolhida, uma rede de amigos, mentores e colegas que me acolhiam por quem eu era, não pela imagem moldada pelas expectativas sufocantes dos meus pais. Compartilhávamos refeições, risadas, conversas sinceras. Nada era performance. Era pertencimento. Minha definição de família deixou de ser determinada por laços de sangue e passou a ser formada por apoio incondicional, respeito mútuo e conexão autêntica. O alívio que senti ao cortar os laços com meus pais foi imenso e indescritível. Era como se eu tivesse carregado, por toda a vida, uma pedra invisível feita de expectativas esmagadoras e manipulações sutis. De repente, essa pedra foi retirada. A pressão constante, a busca interminável por aprovação, o gaslighting delicado que corroía minha autoestima, tudo isso desapareceu. Pela primeira vez, consegui respirar fundo. E o ar estava mais leve. Mais doce. As cores pareciam mais vivas. Até o zumbido dos servidores no escritório, antes símbolo de estresse, agora soava como música suave, o som do progresso. Eu não estava mais me apresentando para um público invisível de 2 críticos impiedosos. Meu relacionamento com a Inovatech também se transformou. Deixou de ser uma prova de valor aos olhos dos meus pais. Virou uma expressão pura da minha paixão, da minha visão. Dediquei-me de corpo e alma a cultivar minha equipe, criar um ambiente de trabalho saudável, e conduzir a empresa com foco em crescimento ético e sustentável. E a empresa floresceu. Livre das pressões externas. Livre das manipulações disfarçadas. Livre para atingir seu verdadeiro potencial. Mas a cura não foi rápida. Nem direta. Vieram momentos de tristeza. De luto. Eu chorava, às vezes, pela família ideal que imaginei ter, a que nunca existiu de verdade. Às vezes, um comentário inocente de um amigo sobre seus pais despertava uma dor silenciosa em mim, uma saudade amarga por algo que nunca experimentei. Procurei ajuda. Fui à terapia. Falei sobre o trauma, reconheci os padrões de abuso emocional, aprendi a me perdoar por ter acreditado em falsas narrativas por tanto tempo. Pratiquei o autocuidado. Redescobri hobbies esquecidos, atividades que me davam alegria antes de eu ser engolido pela busca insaciável por aprovação. As cicatrizes continuaram lá. Mas não doíam mais. Eram marcas. Lembranças de batalhas vencidas. Testemunhos da minha jornada de vítima, a sobrevivente, a autor da própria história. Quanto aos meus pais, a fachada social deles por tanto tempo impecável começou a rachar. Aquela atitude arrogante, os sorrisos condescendentes, as críticas sutis, tudo isso agora soava falso para quem conhecia os bastidores. Eles continuaram presos à negação, distorcendo os fatos, se fazendo de vítimas. Falavam para quem quisesse ouvir que eu era ingrato, que os traí. Mas o poder deles sobre mim já não existia mais. Ficaram com sua jaula dourada. Sua mansão perfeita. Suas riquezas. Mas os pássaros já haviam voado. E o que restava era o eco do silêncio, o som das consequências. Eles escolheram o controle ao invés da conexão. O status ao invés do vínculo verdadeiro. E agora colhiam exatamente o que semearam. Porque, no fim das contas, não se tratava apenas de uma empresa. Tratava-se de resgatar minha vida. Minha identidade. De redefinir o que é família nos meus termos, não nos termos do sangue envenenado. De encontrar a coragem de traçar um limite. Mesmo que isso significasse perder pessoas que, por muito tempo, eu pensei serem meu mundo inteiro. Foi uma libertação. Dolorosa. Mas necessária. Você já precisou traçar um limite com alguém que ama? Mesmo que isso significasse perdê-lo? O que você descobriu sobre si mesmo durante esse processo? Que verdades vieram à tona quando você finalmente teve coragem de traçar aquele limite? Talvez tenha percebido que sua força sempre esteve ali, só precisava de espaço para respirar. Ou que amor verdadeiro não exige que você se apague. Talvez tenha aprendido a se escutar de verdade pela primeira vez. E, no meio da dor da perda, encontrou algo mais precioso.
a si mesmo.